Subiu para 112 o número de policiais militares assassinados este ano no estado do Rio de Janeiro. Hoje foram mais 2. O ataque aconteceu num dos cruzamentos mais movimentados do Meier, um bairro de classe média na zona norte do Rio. A imagem mostra já no chão o coronel Luiz Gustavo Teixeira e o cabo Ney Vilar com a arma na mão ainda sob o impacto do tiroteio. Eles voltavam de uma solenidade neste carro descaracterizado. Por volta de meio-dia, o coronel e o cabo, que dirigia, deram de frente com 4 bandidos. Eles desceram deste carro para fazer um arrastão e atiraram. O carro usado pelos bandidos foi roubado 3 dias atrás, a apenas 900 metros daqui do local do ataque. Durante a perícia, a polícia encontrou 32 cápsulas de pistola espalhadas pela rua. O carro do comandante levou pelo menos 19 tiros, 6 aí no vidro da frente. Um morador registrou o momento em que os bandidos fugiam logo depois de balearem os 2 PM. Garota armada. Ai. Pouco depois, um dos bandidos parou um táxi, expulsou o motorista e o passageiro, mas não levou o carro. Ele entrou numa rua ao lado e fugiu na garupa de uma moto. Tudo que nos apontam até este momento é que o comandante reagiu a um tipo de assalto coletivo. Em razão disso, em razão da quantidade de assaltantes, foi surpreendido e acabou, lamentavelmente, vindo a morrer. Então, até o momento, nós não temos nada que indique que seja uma execução. Os 2 militares foram socorridos nesse hospital estadual. O cabo Ney foi ferido na perna e está bem. Já o coronel Luiz Gustavo, de 48 anos, levou um tiro no peito, chegou a ser operado, mas não resistiu. Ele era casado e tinha 2 filhos. Hoje é aniversário da mãe dele. À tarde, 300 homens da PM de vários batalhões fizeram operação em todas as comunidades da área do Meier para tentar prender os bandidos que mataram o oficial. Um deles já foi identificado. 3 horas depois da morte do coronel, outro policial militar, o cabo Djalma Veríssimo, morreu. Ele tentava evitar um assalto dentro de um shopping no bairro de Guadalupe, na Zona Norte. Um segundo policial ficou ferido. Com mais esse caso, já são 112 os policiais mortos só este ano no Rio. A solidariedade aos nossos policiais, a solidariedade muito grande à família. Nós não vamos descansar até colocar as mãos nesses criminosos. Nós vamos virar esse jogo. O Rio de Janeiro, o Brasil precisam entender que segurança pública é prioridade, que é uma atividade que precisa de investimento, precisa de estratégia, e esses criminosos, verdadeiros inimigos da sociedade, não vão ter descanso. A polícia na mira dos bandidos e a população refém da violência. Ontem à noite, na Rocinha, uma menina de 12 anos levou um tiro na barriga. Ela voltava da igreja com a família. No mesmo momento em que esses 2 homens vão em direção a um mercado na favela. Nas imagens obtidas pela Globo News, um deles percebe a presença de um rapaz de bermuda e atira contra ele. Os investigadores acreditam que um dos tiros atingiu a menina Ana Clara. Ela foi operada e passa bem. Hoje, no início da tarde, agentes da Polícia Pacificadora da Rocinha foram atacados por traficantes e, mais uma vez, houve um forte tiroteio. O ataque a UPPs se repetiu em outras 2 favelas do Rio. Um drama que se espalha por outros estados do país. Parentes levaram 400 cruzes para a frente do Congresso Nacional em Brasília, um protesto contra a morte de policiais no Brasil. A violência sem controle fez a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, criar um grupo estratégico para combater o crime organizado no Rio. O grupo tem 5 procuradores. Eles vão se concentrar em crimes federais como tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. É uma ferramenta absolutamente eficaz que está sendo colocada à disposição do povo do Rio de Janeiro para combater o crime e a violência. Os 2 PMs envolvidos na morte da turista espanhola segunda-feira passada na Rocinha deixaram a cadeia no batalhão prisional no início da noite. O tenente Davi dos Santos Ribeiro, apontado como autor do disparo, e o soldado Luiz Eduardo de Noronha Rangel vão responder a processo em liberdade. E ontem a cantora americana Madonna visitou o Morro da Providência, no centro do Rio. Ela caminhou pela favela, tirou foto com policiais militares. Horas antes, um morador tinha sido baleado num tiroteio. O
presidente Michel Temer sancionou sem vetos o projeto de lei que torna crime hediondo a posse de armas de uso restrito das Forças Armadas e das polícias, como fuzis. Também hoje, o presidente vetou o projeto de lei que permitia que agentes de trânsito andassem armados. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai ser transferido para Mato Grosso do Sul, no presídio de segurança máxima de Campo Grande. A transferência foi um pedido do Ministério Público Federal, depois que Cabral fez comentários sobre a família do juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio, durante uma audiência. O presídio de Campo Grande é uma das 4 penitenciárias federais de segurança máxima do Brasil. Elas foram construídas e equipadas com sistemas modernos de vigilância para isolar presos perigosos de todo o país. Em Campo Grande estão principalmente traficantes e chefes de facções. Mas Sérgio Cabral vai ficar numa ala separada desses criminosos. Ele vai ocupar uma das 208 celas, como a desta foto. As celas são individuais, tem mais ou menos 7 metros quadrados, uma cama, banheiro e uma escrivaninha. Em Benfica, no Rio, onde ele está hoje, são 16 metros quadrados. O ex-governador divide o espaço com outros 4 detentos e pode ver TV. Em Campo Grande, não terá esse direito. Pelas regras da penitenciária de segurança máxima, visita só uma vez por semana e contato com o advogado apenas no parlatório, onde as conversas são por telefone. Sérgio Cabral terá 2 horas de banho de sol, sempre vigiado por agentes e câmeras. As outras 22 horas do dia, o ex-governador vai ficar dentro da cela. Sérgio Cabral vai ser levado de avião para Campo Grande, mas por segurança, o Departamento Penitenciário Nacional não vai divulgar a data exata da transferência do ex-governador. Ainda não se sabe o tempo que o ex-governador vai ficar em Campo Grande, mas o juiz responsável pelo presídio federal informou ao juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio, que a vaga de Sérgio Cabral está garantida por 360 dias. Numa operação contra a lavagem de dinheiro, a Polícia Federal prendeu hoje 2 assessores do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do PMDB, e um funcionário do Ministério do Turismo. Pouco mais de 4 meses da prisão do ex-deputado e ex-ministro dos governos Dilma e Temer, policiais voltaram ao apartamento de Henrique Alves, do PMDB. Foram cumprir mandados de busca e apreensão contra a mulher dele, Laurita Arruda. Henrique Alves está detido desde junho na Academia de Polícia em Natal, acusado de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no apartamento de Herman Ledebour e na sede da InterTV Cabugi, afiliada da Rede Globo em Natal. Herman Ledebour é procurador de Henrique Alves, sócio minoritário da emissora. Os policiais levaram cópias dos balanços fiscais da empresa a partir de 2013, um ano antes da última campanha para o governo do Rio Grande do Norte, que Henrique Alves disputou, perdendo no segundo turno. Em nota, a direção da InterTV Cabugi declarou que, embora não seja alvo da investigação, conforme afirmado pela própria Polícia Federal, está à disposição para qualquer esclarecimento. Em Brasília, os agentes fizeram buscas na sede do Ministério do Turismo e prenderam o chefe da assessoria parlamentar do Ministério, Norton Domingues Mazera. Ele foi citado na delação do doleiro Lúcio Funaro como intermediário de propina para Henrique Alves. Também foram detidos Aloísio Henrique de Almeida e José Geraldo Fonseca Júnior, assessores de Henrique Alves. Os investigadores disseram que mesmo depois de preso, Henrique Alves continuou cometendo crimes. Com a ajuda dos assessores, ele estaria ocultando seu patrimônio, o que é lavagem de dinheiro, e teria montado um esquema para fraudar licitações de prefeituras e desviar recursos de convênios do governo federal. Participação dessas licitações de forma fraudulenta para fins de quê? De receber os valores pela prestação do serviço e parte desses valores serem desviados para esses assessores e indiretamente para o próprio ex-deputado federal. O Ministério do Turismo informou que vai exonerar Norton Domingues Mazera e que está colaborando com a Polícia Federal. A nota ressalta que o Ministério não é alvo da investigação. A defesa de Henrique Alves disse que a afirmação de que terceiros estariam lavando o dinheiro do ex-ministro é mentirosa e que a filha dele está vendendo um imóvel para pagar dívidas. O advogado de Aloísio Henrique de Almeida disse que vai provar a inocência do cliente.
Herman Ledebour alegou que não teve acesso ao processo e não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com as defesas de Norton Mazera, José Geraldo Fonseca Júnior e Laurita Arruda. A seguir, o dólar atinge a maior cotação em mais de 4 meses. Como fica o governo Temer depois da suspensão da segunda denúncia contra o presidente? Nesta quinta-feira, políticos governistas se dedicaram a uma tarefa que junta matemática e política. Um levantamento de como votaram ontem os partidos que apoiam Michel Temer. O presidente conseguiu que a denúncia contra ele fosse suspensa, mas com uma margem de votos menor do que esperava. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, foi elogiado por ter conduzido a sessão com imparcialidade e firmeza. Com um ultimato no meio da sessão, Maia cobrou a presença dos deputados para votar a denúncia ontem. Ou os deputados vêm para o plenário, essa sessão já estava marcada há bastante tempo, todo mundo sabia que era quarta-feira, no dia de hoje, ou a gente encerra a votação. Foram 12 horas de sessão, que começou com a oposição do lado de fora, sem marcar presença. Uma estratégia para tentar adiar a votação que preocupou o governo. Aliados do presidente Temer passaram horas ao telefone convocando deputados. No fim, a tropa de choque de Temer comemorou o resultado. Graças a Deus, surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Temer recebeu menos votos ontem do que em agosto na votação da primeira denúncia por corrupção passiva. 251 deputados votaram para barrar a investigação contra o presidente. Em agosto, o apoio foi maior, 263 votos. E aumentou a quantidade de votos contra Temer. 233 deputados foram a favor de autorizar o Supremo a investigar o presidente. Na primeira, foram 227 votos. Mesmo com os esforços das últimas semanas, Temer perdeu apoio, inclusive na bancada ruralista, que levou o presidente a publicar portaria que abranda a fiscalização do trabalho escravo e a dar desconto para o pagamento de multas ambientais. Esta semana, as novas regras sobre o trabalho escravo foram suspensas pela ministra Rosa Weber até a votação do plenário do Supremo Tribunal Federal. No plenário da Câmara, foram 5 votos a menos da bancada ruralista para livrar Temer da investigação. Ele recebeu 139 votos. Em agosto, 144. E aumentaram os votos dos ruralistas contra Temer, 60 deputados, 54 na primeira votação. A liberação de emendas à suspensão da privatização do aeroporto de Congonhas e um refinanciamento generoso de dívidas para agradar deputados e empresários também não surtiram o efeito desejado em partidos da base aliada. O Democratas deu 3 votos a menos para Temer. PR, PSD e PMDB, 2 votos a menos de cada um. Temer manteve o apoio entre os investigados da Lava Jato. O placar dos votos favoráveis foi o mesmo nas 2 votações, 35 de 62 deputados. O PSDB, que no Senado contou com o apoio do PMDB, partido do presidente, para livrar Aécio Neves da suspensão do mandato, se manteve dividido, com uma pequena desvantagem para o presidente agora. Ontem, 20 deputados tucanos votaram a favor do presidente. Foram 22 na primeira denúncia. 23 deputados votaram contra Temer ontem. Na primeira denúncia foram 21. 11 deputados de vários partidos mudaram de opinião da primeira para a segunda denúncia. 8 deixaram de apoiar Temer, votaram a favor do governo na primeira denúncia e contra na segunda. São eles: Cícero Almeida, Euler Cruvinel, João Campos, delegado Éder Mauro, Abel Mesquita Júnior, João Paulo Kleinubin, Mauro Mariani, Jaime Martins. 3 deputados que ficaram contra Temer na primeira denúncia votaram a favor dele ontem. Os 3 são do PRB: Ronaldo Martins, Carlos Gomes, César Alum. No Congresso, a partir de agora, o governo vai se concentrar nas votações das reformas consideradas fundamentais pela equipe econômica. Aliados de Temer disseram que o apoio abaixo do esperado não vai atrapalhar futuras votações. Um governo que se dispõe a mudar, a transformar, a fazer reformas, é normal, que avanços e recuos, é um processo dialético.
A oposição criticou a negociação de verbas e promessas de Temer para conseguir votos. O líder do PSB disse que o governo vai enfrentar um novo problema. Vai começar a ter o comparativo desses deputados sobre quem recebeu mais da fatia que foi dada, do gasto que foi feito para poder se alcançar a blindagem do Temer e, de certa forma, a cobrança pelos próprios ministérios. Os 251 votos de ontem refletem o tamanho da atual base do presidente Temer. Com esse apoio na Câmara, o governo não conseguiria, por exemplo, aprovar mudanças e regulamentações na Constituição, quando são necessários 308 votos. Encerrado o capítulo da denúncia, o governo vai apostar as fichas no ajuste fiscal e nas reformas. A da Previdência é crucial e o governo quer aprovar pontos como mudanças na idade mínima, aumento no tempo de contribuição e regras de transição. E um dos primeiros a defender a aprovação rápida da reforma foi o presidente da Câmara, logo depois da votação de ontem. Rodrigo Maia é quem vai dar o ritmo dessa votação, decidindo o dia que vai a plenário. Eu sou o maior defensor da reforma da Previdência, porque, como eu disse, a Previdência brasileira hoje tira dos pobres para dar para os que ganham mais, que têm mais benefícios. Agora, nós temos uma base hoje muito sofrida, então tem que se reorganizar a base, não adianta ficar falando mal daqueles deputados dos partidos da base que votaram contra, não adianta ficar dizendo quem não votou com o governo, então não pode estar mais próximo do governo, porque isso vai nos inviabilizar em votações importantes das reformas. A situação fiscal está se agravando. Somente no mês de setembro, o rombo nas contas da Previdência chegou a 28 bilhões de reais. Ao longo deste ano, esse rombo já atinge 141 bilhões, um resultado que tende a piorar a cada ano, impedindo um reequilíbrio das despesas públicas. Hoje cedo, Rodrigo Maia recebeu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Acertaram os próximos passos de uma agenda econômica. Mais tarde, em São Paulo, Meirelles disse que vai defender a aprovação do texto que foi aprovado na comissão. Uma reforma ampla nas regras de aposentadorias privadas e do setor público, e não alguns pontos apenas. E espera que ainda em novembro seja possível começar a votar em plenário. Na medida em que a votação dessas reformas todas e o avanço da economia leva à criação de emprego, leva à inflação mais baixa, leva, portanto, a melhora do padrão de vida de todos, eu acredito que isso é uma excelente plataforma eleitoral para todos os parlamentares que apoiam o governo. Ele vai apontar o fato de que ele colaborou, ou ela colaborou, para uma economia que está crescendo, que está gerando emprego, que a inflação está mais baixa e que está melhorando a vida de todos. Portanto, eu acho que é esta a plataforma que nós temos que levar para o Congresso, e o Congresso, depois, aprovando tudo isso, vai levar para os seus eleitores. Na Câmara, a resistência ainda é grande. Os governistas consideram que ainda é possível alcançar o placar necessário para aprovar o texto, porque muitos deputados de partidos da base que votaram contra Temer são a favor das reformas. É o caso do PSDB. O texto original é um texto muito profundo e não tem apoio na Câmara suficiente para sua aprovação. O governo, se quiser aprovar, vai ter que renegociar esse texto. O PSDB vai continuar ajudando o Brasil naquilo que foi importante, sobretudo em relação à recuperação da economia. Logo cedo, Temer agradeceu aos deputados que votaram pela suspensão da denúncia. Ele ainda se recupera do problema que o levou ao hospital ontem. Dia de alívio para o governo. Afinal, venceu a quarta-feira. E que quarta-feira! Em plena votação da denúncia, um susto. Michel Temer sofreu uma obstrução urológica. Foi parar no Hospital do Exército. Foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo, que é a introdução de um catéter da uretra até a bexiga. E vai ficar com a sonda e uma bolsa coletora até que o fluxo urinário volte ao normal. O presidente ficou sedado boa parte do tempo. Teve alta já de noite, durante a votação. Ele deve ir a São Paulo amanhã e passar por novos exames.
Hoje ficou no Jaburu, onde mora, durante toda a manhã, mas não em repouso, como recomendaram os médicos. Ele até gravou um vídeo postado nas redes sociais. Em 3 minutos, Michel Temer comemorou o fim do processo contra ele na Câmara, reconhecendo que foi um teste dramático. Sugeriu foco no futuro, lembrando os resultados positivos da economia. O Brasil é sempre maior do que qualquer desafio. E ficou ainda mais forte depois de ter suas instituições testadas de forma dramática nos últimos meses. No fim, a verdade venceu. Prevaleceram as garantias individuais e institucionais da nossa Constituição. A normalidade do país nunca foi afetada e agora prossegue ainda mais forte. A verdade dos dados econômicos revela a face real do meu governo. Faremos ainda mais, com a ajuda do Congresso e, principalmente, com a ajuda de todos os brasileiros. Quero até aproveitar para agradecer às deputadas e aos deputados que, na votação de ontem, reafirmaram o compromisso comigo e com o nosso governo. Temer foi para o Planalto ao meio-dia e chegou dizendo que tinha muito o que fazer. E tem mesmo. O placar na Câmara preocupa. A ordem é realinhar a base. Haverá alguma retaliação pontual aos traidores, os que forem considerados irrecuperáveis. O governo não pretende abrir mão de quem votou contra Temer, mas é a favor da reforma da Previdência. É o caso do PSDB. Tem muitas pessoas que não votaram ontem e que têm compromisso com a Previdência. Eu cito um exemplo, por exemplo, a bancada do PSDB inteira tem compromisso com a reforma da Previdência. Hoje mesmo, o Planalto já tratou de pagar mais promessas aos ruralistas. Assinou um projeto de lei que deverá ser apresentado amanhã, garantindo um reforço financeiro para o FEX, Fomento das Exportações. Também cuidou da medida provisória que detalha parte da reforma trabalhista e deverá ser enviada ao Congresso na semana que vem. São pontos do acordo com os aliados no Senado, como a regulamentação da insalubridade para gestantes e lactantes, trabalho intermitente e participação sindical em negociações coletivas. A discussão da reforma da Previdência também estava na agenda do dia. Mas o Planalto sabe que, além de não ter 308 votos para mudar a Constituição, precisa aparar arestas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em reunião com a equipe econômica na Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha disse que o foco agora é Maia. Ao que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, respondeu: é verdade, sem ele nada acontece. E a ordem é essa: discussão, calendário, tudo tem que ser acertado com o deputado do Democratas. E não por acaso, Temer apareceu ao lado dele para a assinatura de um contrato de 652 milhões de reais para obras de infraestrutura no Rio de Janeiro, território político de Maia. Temer aproveitou para falar que a crise política acabou ontem e, apesar dela, o país não parou. Sem embargo dessa suposta crise política, o Brasil não parou. Foram nesses 5 meses, precisamente nesses 5 meses, que a inflação caiu a níveis suportáveis, que os juros caíram de igual maneira, ainda ontem foi para 7,25, não é verdade? Foi precisamente nesse período que o desemprego começou a cair. Apesar de a segunda denúncia contra Michel Temer ter sido suspensa, o presidente ainda é investigado, suspeito de ter favorecido uma empresa do setor de portos. A Câmara já mandou para o Supremo Tribunal Federal a decisão que barrou a segunda denúncia contra Temer. Ela terá o mesmo destino da primeira, também suspensa temporariamente. As duas denúncias ficam paradas até 31 de dezembro de 2018, último dia do mandato de Temer. A partir de janeiro de 2019, quando ele deixar a presidência, as acusações podem voltar a ser analisadas na Justiça, em primeira instância. Ou, se Temer estiver em algum cargo com foro privilegiado, o caso vai para um tribunal superior. Sobre os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, também vale a suspensão temporária. A dúvida, no caso deles, é sobre o momento em que a denúncia voltará a ser analisada. Se só depois que Temer deixar a presidência, aplicando a eles o mesmo critério usado com o presidente por terem sido denunciados juntos, ou
no caso de deixarem o cargo de ministros antes do fim do governo, se a denúncia contra eles já começaria a tramitar. É um cenário jurídico inédito. Pela primeira vez, um presidente no cargo é denunciado ao Supremo e junto com ministros. Caberá ao ministro relator Luiz Edson Fachin decidir quando a denúncia dos ministros volta a ser analisada pelo Judiciário. A decisão de Fachin pode servir de precedente, embasar decisões futuras em casos semelhantes. A suspensão temporária de todos só vale para as denúncias. Inquéritos seguem normalmente no Supremo. Temer é investigado por suspeita de ter atuado a favor da Rodrimar, empresa do setor de portos, e o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Hoje ele determinou que a Polícia Federal formule as perguntas do depoimento de Temer. O ministro irá dar prazo para Temer responder por escrito. Moreira Franco responde a um inquérito por suspeitas levantadas por delatores da Odebrecht. Padilha é alvo de 2 investigações. Uma é o mesmo inquérito de Moreira e a outra é um desdobramento da Lava Jato. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em queda de 1%. O dólar alcançou o maior valor em mais de 4 meses, R$ 3,28. Economistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que o mercado financeiro está preocupado com o risco de o governo não ter apoio no Congresso para aprovar reformas fundamentais para o equilíbrio das contas públicas, como a da Previdência. O aumento das exportações produziu um saldo de 400 milhões de dólares na conta que registra as transações do Brasil com o mundo. Foi o melhor mês de setembro em 10 anos. Ontem, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros da nossa economia para 7,5% ao ano. Esse corte só foi possível porque a inflação está dominada e baixa. A seguir, você vai ver que São Paulo se mobiliza contra a febre amarela. E o governo americano recua e não libera todos os documentos sobre o assassinato do presidente John Kennedy. A cidade de São Paulo está mobilizada para se proteger da febre amarela. Portões fechados, parques interditados. Já são 12 na região onde um macaco morreu contaminado com febre amarela silvestre. A prefeitura decidiu impedir a visita para evitar o risco de contaminação. Além desses 12 que já estão fechados, a prefeitura recomenda que a população não frequente outros 3 pontos, como o Parque Sena, também na Zona Norte. Ele parece uma grande praça que vai acompanhando a rua. Não tem cerca, não tem portão, não dá para fechar. Mas a recomendação agora é que os moradores não frequentem essas áreas. O segurança Cícero costuma ver macacos por ali. Macaco, saguinho, já vi vários. Marluce atravessou a rua quando chegou perto das árvores. Ela foi alertada do risco pelo patrão. Ele falou para me passar longe e ficar longe dos mosquitos. Mas Manuel estava fazendo ginástica na praça, tranquilo. Disso aqui não estava sabendo não. É deixar liberar, né? Poder frequentar de novo, né? Tem que fazer meu exercício, né? O número de postos de saúde que estão vacinando contra a febre amarela na cidade também aumentou por causa das filas que viravam o quarteirão. Agora são 37. O público-alvo da vacinação são os moradores de regiões próximas a matas da Zona Norte de São Paulo. As pessoas não precisam correr que vai ter vacina para todo mundo. Cada um vai receber no momento em que for exposto ao risco, a vacina será ofertada para as pessoas. A partir de hoje, passageiros do mundo inteiro vão ter que passar por inspeções mais rígidas antes de embarcar para os Estados Unidos. É uma mudança que vai afetar 325 mil pessoas que viajam nos 2.100 voos que chegam todos os dias aos Estados Unidos. E as novas regras valem para todos os passageiros, inclusive americanos que estiverem viajando de qualquer lugar do mundo para cá. Uma delas é a possibilidade de entrevistas de segurança antes do embarque, feitas por funcionários das companhias aéreas. A outra é o aumento da revista feita em aparelhos eletrônicos. Alguns passageiros podem ter que passar os celulares e laptops em um scanner de explosivos. A escolha de quem passa pela revista é feita pelo governo americano com base na lista de passageiros. As novas medidas foram anunciadas em junho e o governo deu 120 dias para as empresas aéreas se adaptarem. Hoje, todas deveriam estar operando com as novas regras, mas os voos que estão chegando aqui aos Estados Unidos ainda estão longe de ter um padrão. Algumas companhias estão distribuindo formulários para os passageiros preencherem. Outras estão fazendo entrevistas verbais. E algumas disseram que não mudaram nada na operação e que receberam uma autorização para atrasar o início das novas exigências.
As empresas brasileiras que têm voos para os Estados Unidos também têm posições diferentes sobre as medidas. A Latam informou que já tinha implementado as regras em julho e que, a partir de hoje, mudam apenas procedimentos internos de limpeza dos aviões. A Azul disse que já se adaptou às novas medidas, mas que não pode divulgar quais são por um pedido do próprio governo americano. A Avianca informou que está no processo de implementação, treinando funcionários, mas que também não pode divulgar como vão ser as mudanças por questões de segurança. O governo americano frustrou hoje quem esperava a divulgação total de documentos sobre o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. A Casa Branca explicou que vai liberar quase 3.000 documentos sobre a morte do presidente John Kennedy, mas perto de 200 vão continuar sob segredo por pelo menos 6 meses. No fim de semana, o presidente Donald Trump afirmou que iria permitir a divulgação dos documentos. Mas a Casa Branca disse agora há pouco que muitos deles contêm informações que, mesmo décadas depois, ainda precisam ser protegidas. Por exemplo, a identidade de informantes e dados sobre parceiros dos Estados Unidos. Trump quer que as agências de inteligência revisem os documentos que continuam confidenciais para, quem sabe, divulgá-los em breve. Os papéis podem tirar dúvidas sobre o crime que ainda alimenta teorias de conspiração. Em 1963, John Kennedy foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma carreata em Dallas, no Texas. Lee Harvey Oswald foi preso acusado de atirar com um fuzil da janela de um prédio. Mas 2 dias depois, ele foi assassinado por um homem que se dizia revoltado com a morte de Kennedy. A investigação concluiu que Oswald cometeu o crime sozinho. Uma lei federal de 1992 deu prazo de 25 anos para que todos os documentos sobre o caso fossem divulgados. Esse prazo acaba hoje. A imensa maioria dos papéis sobre a morte de Kennedy já foi liberada nas últimas décadas. Mas muitos americanos ainda acham que a morte dele foi resultado de uma conspiração. Os Estados Unidos estavam em plena Guerra Fria e o atirador tinha simpatia pelo comunismo. Além disso, existem dúvidas sobre a atuação da inteligência americana, que talvez poderia ter evitado a morte de Kennedy. O líder da região da Catalunha, na Espanha, declarou que não vai convocar eleições antecipadas. É uma decisão que agrava a crise com o governo central de Madrid. Barcelona viveu horas confusas. O líder catalão, Carles Puigdemont, chegou a adiar o seu pronunciamento 2 vezes. Para evitar as duras medidas do governo de Madrid, como a suspensão da autonomia da Catalunha, Puigdemont tentou negociar com o governo de Mariano Rajoy. Propôs até dissolver o parlamento regional e convocar eleições antecipadas. Mas, diante da ameaça de Madrid de ativar o artigo 155 da Constituição, que permite ao governo central dissolver o parlamento regional e destituí-lo, Puigdemont tentou voltar atrás. Numa entrevista coletiva, o líder catalão explicou que não teve garantias do governo espanhol e que preferiu deixar para o parlamento catalão a decisão de proclamar ou não a independência da Catalunha. O líder catalão declarou também que considera injustas e abusivas as medidas tomadas por Madrid. Abusiva e injusta. Milhares de estudantes foram para a rua. Alguns o acusaram de traição por não ter ele mesmo proclamado a independência. A posição de Puigdemont abre caminho para o Senado espanhol aprovar a tomada de controle da Catalunha e de sua polícia. Isso pode gerar confrontos, porque entre os que apoiam a independência, há os que defendem uma campanha de desobediência civil. A seguir, um esforço heróico no Centro-Oeste. Salvar do fogo os animais da Chapada. Uma correção. Na reportagem sobre a violência no Rio de Janeiro, nós mencionamos a morte do policial Djalma Veríssimo dentro de um shopping na zona norte da cidade. Mas nós exibimos a foto do policial Alan de Souza Costa Martins, morto no mesmo bairro há 2 dias. A foto do PM Djalma Veríssimo é esta. Nós queremos aqui pedir desculpas pelo erro, especialmente às famílias dos policiais que entraram nessa lista longa e triste de agentes da lei assassinados no Rio.
A Justiça Federal suspendeu hoje a aplicação de nota zero à redação do Enem para textos considerados desrespeitosos aos direitos humanos. O desembargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atende a um pedido da Associação Escola Sem Partido. O Ministério da Educação vai recorrer. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio são nos dias 5 e 12 de novembro. O fogo já consumiu 26% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Pisa no meu ombro, pisa com o outro pé no meu ombro. O esforço é para alcançar o ninho de um pássaro. Está vazio, mas é muito comum a gente encontrar, filhotes ou ovos, ou muitas vezes também animais queimados. A missão desse grupo de veterinários voluntários de Minas Gerais é resgatar bichos que sobreviveram. Qualquer lugar pode ter uma vida precisando de ajuda. Qualquer lugar, qualquer buraco, qualquer barranco. Parte da reserva de Cerrado foi arrasada pelo fogo. A área incendiada atingiu 65 mil hectares, exatamente o tamanho anterior do parque, que em junho deste ano foi ampliado para 240 mil hectares. Quando o fogo passou por aqui, muitos animais morreram, outros ficaram feridos. Os que conseguiram fugir começam agora uma longa jornada em busca de alimentos. Até que volte a chover e toda essa vegetação se recupere, os animais vão viver o período da fome cinzenta. E esse nome não é por acaso. Não tem fonte nenhuma de água aqui no momento e muito menos de alimentação. Então eles vão migrarem para outro lugar, até mesmo para a cidade. Essa arara foi encontrada pelos brigadistas. Está com parte das asas chamuscada. Agora recebe cuidados. É Buquinha. Isso, gostoso, né? Essa aqui é uma sobrevivente, é uma arara de muita sorte. A gente fica torcendo aí para que volte a chover na Chapada dos Veadeiros e hora agora de saber da previsão do tempo. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. Quais são os destaques de hoje? Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, tem previsão de pancadas lá para Goiás, né? Na área do parque pode cair uma chuva isolada. Aí no sábado, sim, Renata, deve chegar uma chuva mais encorpada. Muito diferente lá do Nordeste. A maior parte da região não vê chuva fina nem grossa faz tempo. Está enfrentando seca grave e o grau classificado como excepcional avançou aqui, indicado por esse vermelho mais escuro, mais vinho, avançou por parte do Piauí, também do Ceará e continua dominando parte da Bahia, onde mais da metade dos municípios estão em situação de emergência por causa da seca. Aliás, olha, quase todos os estados aqui nordestinos têm cidades em emergência por causa da seca, Bahia com 227. E olha o contraste, o Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, tem o maior número de municípios em emergência por causa das chuvas. Agora à noite a chuva deve se espalhar pela região sul, avança aqui por áreas do sudeste, também do centro-oeste e da região norte. A gente vê o bloco aqui de nuvens carregadas. Mas a área mais preocupante durante a madrugada, as próximas horas e também amanhã é essa faixa oeste aqui dos 3 estados do sul. Aqui a previsão é de temporais severos. Chuva que pode trazer na bagagem aqueles raios, rajadas, granizo. Em pontos de Mato Grosso do Sul, de São Paulo e o leste da região sul, também pode chover forte. Deve chover em todas as capitais da região sul, mas o destaque vai para Curitiba, que deve ter a temperatura mais amena, 25 graus de máxima por lá. São Paulo e Rio podem ter a companhia da chuva durante toda a sexta-feira, 28 graus de máxima aqui na capital paulista, 34 no Rio de Janeiro. Chuva desde cedo também em Manaus. Em Campo Grande e em Brasília deve chover a partir da tarde e continua bem quente. Tempo firme o dia todo no Amapá, no interior nordestino, aqui, olha, no nordeste de Minas, também no norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em Vitória, em Fortaleza, em São Luís, lá vem o sol. Renata Vasconcelos. Até amanhã, Maju. Até amanhã. Olha, os times brasileiros que seguem nas competições sul-americanas começaram as fases decisivas. Ontem, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 e precisa de um empate no jogo de volta semana que vem para ir à semifinal da Copa Sul-Americana. Aí o gol do Flamengo. Pela Libertadores, o Grêmio está mais perto da vaga na decisão. Venceu o Barcelona de Guayaquil fora de casa por 3-0. Mas apesar de tantos gols, o lance mais comentado na vitória do Grêmio foi uma defesa do Marcelo Groi.
Tendência de dar trabalho, grande Grohe! Fenomenal a defesa de Grohe. Ele se antecipou, monumental, igual ao estádio, que chama Monumental, a defesa do Marcelo Grohe. Ele voou na bola antes do chute, porque senão não pegava. Essa fica para a história. Foi. O Jornal Nacional termina aqui. Depois do Ed Night Show, tem o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.